E isso traz para esse aluno, principalmente que nunca viajou, muita confiança, né, Segurança, né? muita segurança. É como se a gente transferisse toda a nossa segurança para ele, e ele vai muito bem orientado. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à MKP Entrevista com o quadro Papo de Networker, no qual eu vou entrevistar vários empresários de sucesso, contando um pouco sobre os seus negócios e o que eles fazem para gerar mais negócios através do networking. Eu sou Elaine Costa, eu sou CEO e fundadora da Marketing para Especialistas, que é uma agência digital e estúdios de podcast focada em conteúdo e performance. E hoje eu estou aqui com a Constance Häusler, que é da Yazigi Travel Intercâmbios, com 13 anos de experiência na área. E a gente vai conversar um pouco sobre o negócio dela, entender um pouco o que é esse negócio da parte de intercâmbio, tirar essas dúvidas que muitas pessoas têm sobre como fazer, eu posso fazer sozinho intercâmbio? Não? Quais são os melhores caminhos? Então, seja muito bem-vinda, Constance. Obrigada, Elaine, obrigada, é um grande prazer estar aqui com você hoje. Ai, que bom que você aceitou o convite. É um tema super legal, é intercâmbio, né? Hoje, assim, todo mundo pensa em fazer porque uma experiência internacional é super importante para a carreira, né? E eu queria que você explicasse um pouquinho, assim, de você, falasse um pouquinho primeiro de você e depois falasse um pouquinho do seu negócio. Bom, então vamos lá. Meu relacionamento com o intercâmbio, ele é uma longa história, na verdade, eu diria uma história de vida, porque minha mãe foi intercambista em 1968 na Alemanha. Então eu sempre digo que o meu avô foi um grande visionário, e foi incrível ter tido na família uma experiência tão importante, né, porque minha mãe ficou 2 anos na Alemanha, minhas tias, uma ficou 3 anos, a outra ficou 1 ano. E aí eu acabei crescendo com esse desejo e com esse entendimento de que o mundo já era conectado. E aprendi inglês muito cedo e alemão também. E aos 17 anos tive, o desejo e a minha primeira oportunidade de fazer intercâmbio, e fui para os Estados Unidos. Fiquei 1 mês na Califórnia e disse para minha mãe que eu não ia voltar, né. Ainda na época tínhamos aqueles telefones de moedinha, que a gente colocava as moedinhas para ligar para casa e caía toda hora. Eu falava: "Mãe, não vou voltar", e ela falava: "Vai sim", e o telefone caía, eu tinha que ligar de novo, ela tinha que ligar de novo para mim. Enfim, depois dessa oportunidade, um tempo depois, eu tive uma outra oportunidade, fui fazer intercâmbio aí de 3 meses no Colorado, dentro de uma universidade. E aí já tinha um inglês, e de lá saí, na verdade, com um inglês realmente fluente, né. E o alemão estava ali adormecido, mas alguns anos depois, tive a oportunidade de morar na Alemanha por quase 1 ano, né. E aí só para complementar e dizer para você que a oportunidade do intercâmbio não tem idade, eu fiz esse ano, em homenagem aos meus 50 anos, o meu primeiro intercâmbio 50 a mais, para a Itália, e agora aprendo como uma novata italiano. Então acho que essa é a importância e essa é a grandeza da oportunidade internacional, ela não tem idade. Nossa, eu acho isso muito incrível, porque assim, eu falo por mim, eu não sou o tipo de pessoa que gosta de fazer viagem só por viajar. Então, quando você fala de você fazer um intercâmbio, que você vai com um propósito, né, de se desenvolver, eu acho isso incrível, né? Porque você vai realmente pensando em voltar uma pessoa diferente, né? Não só porque você teve uma experiência internacional, mas porque você efetivamente passou por um processo de imersão na cultura daquele local. Exatamente. Eu acho que cultura, eh realmente foi muito importante para mim, né, eu tive a oportunidade de viver a cultura norte-americana e a cultura europeia, nos 2 casos. E nessa última oportunidade de intercâmbio, que foi na Itália, eu fiquei numa casa de família. Muitas pessoas perguntam, né, os adultos perguntam muito: "Nossa, mas será que eu devo ficar numa casa de família, numa residência estudantil ou alugar um Airbnb?" Depende, depende do seu perfil, depende do tipo de aventura que você está se permitindo ter,
né? E eu fiquei numa casa de família e a minha mãe, dona da casa, ela tinha a mesma idade que eu. Então foi muito divertido e muitas trocas em italiano que eu ainda estou começando a aprender. Ah, que legal, né? Nossa, eu não sabia que tinha essa possibilidade, sabia? Agora que você falou, olha que legal, quer dizer, a gente pode, na nossa idade, e tem essa abertura. Exatamente. Hoje a gente tem muitos países que já atendem intercambistas 30 a mais, 40 a mais, 50 a mais, né? Então, se o seu desejo for, por exemplo, ir para os Estados Unidos, existem escolas especializadas em programas 30 a mais, que têm, por exemplo, andares específicos para alunos mais maduros, né? Não só o andar, obviamente, a turma com alunos mais maduros. E aí os temas discutidos, né, são de interesse desses alunos mais maduros. As grandes capitais, normalmente Toronto, Londres e Nova York, têm esse tipo de escola, e Malta também tem. E tem assim, por exemplo, temático, digamos assim, eu quero fazer um intercâmbio, mas eu quero meio que para fazer uma imersão na minha área, digamos, marketing, por exemplo. Sim, a gente tem possibilidades em vários países. Na verdade, a gente atende, eu não vou dizer todos os países, mas assim, muitos países. Ainda hoje, a demanda é o idioma inglês, né? Mas, por exemplo, na área técnica, né, que você está buscando, a gente tem programas de 3 meses, tem programas de 7 meses, tem programas de 12 meses, mas vai depender da sua área, né? Existem programas, por exemplo, para moda, para criminologia, né, para marketing, e aí a gente vai precisar olhar o que você quer estudar e em que país você gostaria de estudar e vai buscar essa oportunidade para você. Então, assim, é algo bem personalizado, né? Quer dizer, você tem que saber o que você quer para que você consiga ajudar a pessoa a entender, olha, o melhor caminho é esse, essas são as opções que você tem, né? O seu perfil, como você falou, o seu perfil tem um perfil para ficar numa casa ou num local com outros estudantes, ou vai alugar um Airbnb, enfim, né? Até perfil financeiro também, né? Exatamente, é extremamente personalizado. Na verdade, né, nós como agentes, é isso que a gente busca todos os dias, né? Porque o sucesso do meu aluno é o meu sucesso. Então, não importa, eu não vou oferecer para ele apenas um país, eu vou oferecer para ele uma experiência diferenciada. E nós temos que estar juntos, temos que ter certeza do lugar que ele vai, da escola que ele vai. Entendi. Muito legal, hein? E assim, me conta, o que que levou você a empreender, né, a criar uma empresa específica nessa área de intercâmbio? Na verdade, eu acho que eu tive muita experiência na área de gestão de escola de idiomas, então eu me apaixonei. Eu já era apaixonada por idiomas, na verdade, e eu tive, durante esse período de gestão de escola de idiomas, muitas oportunidades, na área de intercâmbio. E após a pandemia, eu decidi, que eu seguiria apenas na educação internacional, porque ela já me acompanha há 2 gerações, né. E eu entendi que tinha mais valor agregado na área da educação internacional. Eu trabalho com escolas em vários países, eu vou visitar essas escolas, então eu trago para o aluno realmente a realidade, o que que ele vai encontrar lá, né. Como eu conheço a maior parte dos países e das escolas com as quais eu trabalho, eu consigo dizer para você o que que seria melhor para o teu perfil. Legal, isso é muito bacana, né, e dá para ver que você gosta do que você faz, né, então, dá para ver que, a gente entende, que quando você gosta também é uma outra coisa, né, você procura realmente fazer o melhor pelo cliente ali, né, não é mais só uma relação comercial, né. Exatamente. E você falou uma palavra que você tem toda a razão. Eu sou apaixonada pelo que eu faço. Tão apaixonada que as minhas filhas, eu tenho uma de 19 e uma de 13, elas são sempre as cobaias dos novos programas. Minha filha de 19 já fez 5 intercâmbios diferentes em várias Nossa, que idades, legal! né? Ela fez os programas de férias aos 12, 13, 14 anos, fez high school aos 16 anos, ficou por 1 ano, e hoje faz faculdade
nos Estados Unidos. Então, eu posso dizer que já chegamos à terceira geração de intercambistas na minha família através das minhas filhas. Eu acho que se você faz com os seus filhos o que você acredita, então o que é bom para eles, para os seus filhos, que são o maior amor da vida da gente, é bom para aqueles que nos cercam também. Ah, com certeza, né. E assim, o que que você vê que é o que que faz, assim, de diferença fazer um intercâmbio? Aí eu pergunto assim, acho que talvez tenha diferença em relação à idade, enfim, mas o qual que é o que você vê que, assim, é a essência disso, que gera essa transformação para as pessoas? Cada família tem um objetivo para fazer um intercâmbio, né? Muitas vêm, eu desejo que meu filho fale fluente o idioma, né? É importante que esse seja apenas um pedacinho do intercâmbio, porque o idioma, ao longo de muitos meses que ele fica lá, ele vai aprender, né? Mas realmente o que traz é a maturidade, né? Principalmente para os adolescentes, eles vão um aluno e eles voltam outro aluno, né. Então essa maturidade, é o crescimento, ver outras culturas, né, porque a gente pode ir, por exemplo, para o Canadá, e lá tem muitos indianos, entender o que é ter como companheiro de sala um indiano, o que é comer curry todo dia, né. Então, entender outras culturas traz uma riqueza de para a pessoa, né, ela se torna muito menos preconceituosa, né, ela começa a respeitar as diferenças daqueles que estão ao lado delas. Então isso é muito importante quando o aluno faz intercâmbio, ele volta realmente transformado. E para não dizer que é só a parte cultural e linguística, eu vou te dizer que a parte comportamental volta muito diferente. Por exemplo, muitos dos alunos adolescentes não sabem nem usar uma máquina de lavar. Então, muitos voltam bem espertinhos para ajudar as mães e os pais nas tarefas diárias de casa. Aprendem na força, né. Aprendem na força. Na cozinha, né, cozinhando alguma coisa e também na lavanderia. E arrumando seu quarto, porque eles voltam bem comportados. Poxa, isso é bem legal, né, às vezes porque, assim, a gente não percebe, né, que a gente acaba fazendo tudo para eles, né. Aí quando eles saem, eles têm que se virar, né. Exatamente. Nós latinos somos bastante apaixonados, pelos filhos, né, e a gente acaba fazendo às vezes mais do que a gente deve, dando um pouco menos de autonomia, e essa experiência internacional traz muita autonomia, porque eles têm que aprender a conviver também com aquilo que não lhes é comum, não lhes é normal. Então isso traz, eh, uma uma eles superam os obstáculos. Como se fosse sabe quando você passa num quebra-mola? Eles conseguem superar essas dificuldades. Isso eles levam para a vida, né, essa ajuda aí no soft skills, que a gente chama de superação de obstáculos. É, a autoconfiança, né, de entender que eles são capazes de superar, de entender que eles têm essa possibilidade de fazer coisas diferentes do que eles são acostumados a fazer. Exatamente. Então, se eu pudesse resumir, né, o que eles ganham nas experiências internacionais, a gente pode falar que é autoconfiança, autonomia, maturidade, independência, cultura e, de quebra, a parte linguística, que é o idioma. E aí, como é que você vê que isso prepara, esses jovens para o mercado de trabalho? Hoje em dia, a gente está num mundo totalmente globalizado, né? Então, você coloca nesses jovens um óculos em que ele pode ler em inglês, mas para ele aquilo vai ser como ler em português. Então ele se transforma numa pessoa que pode estar em todos os lugares do mundo, e isso abre um leque de oportunidades profissionais. Quer dizer, ele entende que ele tem mais opções, né? Exatamente. E não é só um leque de oportunidades profissionais pelo idioma, mas também pela forma com a qual ele se posiciona, né? Ele consegue entender melhor as pessoas ao redor dele, exatamente por ele ter tido a oportunidade de viver com outras culturas anteriormente. E isso é que é fantástico, né?
Isso que é fantástico, que você ter essa possibilidade de entender que o seu mundo não é só aquilo, né. Exatamente. É uma no IASIG Travel a gente diz que, né, o logo do IASIG, logo não, o o slogan do IASIG é "Você, cidadão do mundo", né, então é exatamente isso. Você, cidadã do mundo, você, cidadão do mundo, nós, cidadãos do mundo. Isso é muito importante, né, ainda mais quando hoje a gente olha as a própria questão ambiental, né, hoje eu estava vindo para cá, estava ouvindo falando de queimada, situações de queimada no Brasil e tal, e como tem pessoas, conhecidas internacionalmente, que também têm feito um trabalho de defesa aqui da própria Amazônia, e aí a gente começa a entender, assim, que nós temos fronteiras, mas hoje essas fronteiras, elas são muito mais finas, né, e principalmente para o meio ambiente não existe fronteira para isso, né, então você ter essa possibilidade de você entender o quanto o mundo é integrado, eh, a gente se sente mais responsável por coisas que teoricamente a gente pensaria antes: "Ah, mas isso está tão longe de mim", né, como as situações que a gente está tendo de conflito no mundo hoje, né. O quanto isso afeta? Isso afeta todos nós, né, economicamente, afeta, falando, até de humanitariamente, né, e aí entram várias questões. E a gente percebe que essa geração é uma geração que já vem um pouco mais com essa visão, né, até por causa da internet e tal. Mas acho que é muito diferente de você ver uma coisa na telinha e você estar ali vivenciando, né, imersivamente ali aquela cultura, conversando com outras pessoas, né, no dia a dia, é outra coisa, né. É, eu percebo muito que os alunos se tornam realmente globalizados e eles entendem muito mais o impacto dos problemas, não olham só para o próprio umbigo, né, eles falam: "Se eu", eles entendem o impacto no outro país. Até queria comentar sobre uma experiência que eu tive durante meu intercâmbio na Alemanha, que faz um pouquinho de tempo, uns 30 anos, eu diria, e naquele momento a gente tinha que separar o lixo, né, então, enquanto lá eu precisava separar o lixo nas 5 lixeiras, uma de cada Há cor, 30 há anos. 30 anos, aqui no Brasil a gente não sabia nem o que que era reciclagem, né, então isso me trouxe uma consciência muito grande. E quando realmente a reciclagem chegou aqui, eu entendia que aquilo era óbvio que eu precisava fazer aquilo, porque era muito importante, né. Então traz para você uma noção de coisas e uma visão que você não imaginava. Esse foi um primeiro exemplo sobre sustentabilidade, eu diria. E um segundo exemplo que eu queria dar foi a questão da água. Eu estava lavando a louça e estava com a água escorrendo, né, ela estava e a menina, a alemã que chegou ao meu lado falou: "Você tem que fechar a louça, a torneira para lavar os seus pratos", e eu falei: "Por que fechar?". Porque aqui no Brasil, a gente lavava a louça com a água correndo, a gente lavava a calçada com a mangueira com a água correndo, né, então essa consciência da água também me foi despertada naquele momento, né, então são 2 exemplos de sustentabilidade que o intercâmbio me trouxe. E eu carrego isso até hoje, eu dou esse exemplo para as minhas filhas. Hoje a gente tem muita clareza no que é sustentável, no que devemos fazer, mas há 30 anos atrás as coisas não eram assim. Não, era uma situação totalmente diferente, 30 anos. Imagina, fala de reciclagem, separar. Até hoje ainda é um assunto aqui no Brasil difícil, né, de falar assim: "Ah, nem toda prefeitura tem coleta seletiva", falar, por exemplo, de fazer compostagem do lixo orgânico, isso ainda vai um tempo para a gente ter alguma coisa, uma política pública nessa área, né. E eu sei que lá fora eles têm, é muito comum o pessoal ter sua própria composteira, separar o seu lixo, tudo. Então, é muito rico isso, né, ter assim, essa vivência, assim. E na Itália agora que você foi recentemente, não foi só queijo e vinho, né? Não, não foi só queijo e vinho, Mas mas teve queijo e vinho. teve queijo e vinho, né. Acho que a grande diferença é assim,
eu acho que é uma viagem mais inspiradora, né, quando você viaja aos 50, porque você já viveu muito na vida, já teve muitas oportunidades diferentes, e é uma viagem muito mágica, né. Eu me senti adolescente novamente, eu pegava o ônibus na porta de casa, ia para a escola, voltava de ônibus, ia de mochila, né, tinha o meu caderno para estudar todo dia de manhã. E eu tinha, na verdade, a liberdade após a escola de aproveitar como uma grande turista, assim, eu tinha totalmente liberdade, porque eu já sabia o que eu queria, né, então aí a gente realmente, culturalmente foi muito enriquecedor, e e a gente podia escolher onde queria ir, né, então a gente tinha um budget, né, que mais amplo, vamos dizer assim, né, porque o budget do estudante mais novo, ele é mais restrito. Então, quando você tem 50 a mais, ele já é mais um pouquinho mais tranquilo, porque você é dona do seu próprio destino e já pode escolher se você quer realmente um queijo de vinho ou se você vai tomar apenas uma água naquele restaurante. Foi muito mágica essa viagem, eu recomendo o intercâmbio 50 a mais, 30 a mais, 40 a mais para todos. Foi meio que um momento sabático, né, então, você dedicou para você, ali, ter essa vivência, né, então, isso é muito legal. Exatamente, foi um momento sabático. É que hoje em dia dizer que é sabático, mais ou menos, né, porque a gente ficou algumas semanas fora, mas sempre tem que trabalhar, porque o mundo hoje é totalmente conectado, então não dá para ser tão sabático assim, mas ainda assim vale muito a pena. É. Hoje você pode estar trabalhando de qualquer lugar, enfim, né, então e assim, hoje o foco de vocês na empresa, vocês têm um foco específico em termos de idade, mais jovens, um pessoal mais velho, enfim, assim, explica um pouquinho, por exemplo, quem são os seus clientes, quem que você hoje atende? Eu digo sempre que os nossos clientes vão dos 7 aos 77. Nós começamos com programas de férias para adolescentes de 7 a 17 anos, né. São programas normalmente no inverno ou no verão, que a gente chama de summer camps ou winter camps, e que tem duração aí de 2 a 6 semanas, exatamente porque eles acontecem nas férias. Depois a gente sai dessa faixa etária, mas não sai muito, e parte para os programas de high school, e a gente está falando entre 14 e 18 anos, que é o ensino médio no exterior, né? Eles podem ficar aí um semestre ou um ano. E os programas a partir dos 16 anos, a gente chama de 16 mais, que podem ser de idiomas, ou, por exemplo, um programa de certificação internacional, de qualificação internacional, que pode ser um curso, até como você comentou anteriormente, de 7 meses no Canadá para fazer negócios internacionais, ou de 3 meses para fazer moda na Itália, né? Então, tem outras oportunidades aí formativas após o ensino médio, e o nosso e depois que o aluno se forma no ensino médio, a gente trabalha também com admissão para as universidades internacionais, que são, principalmente nos países dos Estados Unidos, Escócia, Irlanda, Canadá e Inglaterra. E também, e depois de tudo isso, de toda essa jornada, que eu já estou falando de adultos aí de 18 a 24 anos, a gente também trabalha com a parte de mestrado e de cursos de idiomas e também alguns cursos específicos, 30, 40 e 50 a mais. Legal. Então, por exemplo, assim, como eu comentei no nosso caso, se a gente quisesse, eu quero fazer um curso de marketing, me especializar mais lá nos Estados Unidos. Então, você vai me ajudar a entender quais são os cursos que eu tenho, quais são as minhas possibilidades, onde eu vou ficar, tudo isso. Exatamente, é muito importante e é para isso exatamente que serve a agência. Você tem que ter muita confiança na agência que você escolheu e no consultor que você escolheu, porque faz muita diferença quando esse consultor não tem apenas o conhecimento teórico do destino, ele tem o conhecimento prático. Ele já visitou a escola ou ele já visitou o país,
ou ele já viveu fora, né? Precisaria ter uma combinação de no mínimo 2 desses ingredientes para você ter uma abordagem totalmente ampla em cima do que você vai receber dele. Então você vai pedir: "Eu quero um curso para os Estados Unidos", e se ele tiver um olhar para o seu perfil, ele vai falar: "Por que Estados Unidos? Será que esse é seu único desejo? Vamos pensar, vamos entender quem é a Elaine, quem é esse aluno e entender por que que ele quer esse país ou não". E quando você conhece vários países e várias escolas, tem noção de todos os cursos, você consegue fazer uma abordagem muito mais completa, né, e realmente consultiva, e afunilar e chegar junto com o seu aluno a melhor opção para ele, e não entregar um produto pronto, um pacote pronto. Por isso que o intercâmbio tem que ser realmente personalizado e ser feito com alguém de confiança que sabe o que está falando. É, faz sentido. A gente acaba vendo, assim, muita gente falando de intercâmbio, né, eh, e aí a gente fica tem pessoas que: "Ah, eu vou te ensinar como é que você faz e tal", mas eu acho que é tão complexo isso, né, não você ir lá e querer descobrir qual que é a escola que você vai, onde você vai ficar, é complicado, porque você não conhece o local, né. A gente faz, assim, principalmente para os alunos que não tiveram oportunidade de viajar anteriormente, várias orientações ao longo do tempo em que a gente está escolhendo, explicando sobre cada destino. E antes do embarque, a gente ensina passo a passo o que que ele vai ter que fazer. Você vai chegar no balcão da companhia aérea e vai apresentar o seu passaporte, o seu documento. Então, a gente diz exatamente o que ele precisa fazer desde que ele chega no aeroporto aqui no Brasil, né? E isso traz para esse aluno, principalmente que nunca viajou, muita confiança, né? Segurança, né. Muita segurança. É como se a gente transferisse toda a nossa segurança para ele. E ele vai muito bem orientado, né? E mesmo durante o processo, caso ele precise, a gente está sempre em comunicação com esse aluno. Então ele vai sempre dar certo, ele sempre chega no destino e quando tem algum problema, ele sabe que ele vai ligar para a gente e ele vai ter o atendimento imediato para a demanda dele. É, isso que é fundamental. Principalmente quem está indo pela primeira vez para um país que não conhece, enfim, né, e realmente causa, né, porque é uma outra cultura, são outras coisas, é diferente, então aí você saber para quem ligar, acho que é fundamental. Isso traz muita segurança para os marinheiros de primeira viagem, saber que eles são acompanhados por nós ao longo de todo esse percurso de ida e de volta. E lá também, quaisquer necessidades que eles tenham, a gente tem um hotline de emergência que eles podem ligar e não é uma terceira pessoa que vai entender. Somos nós mesmos, a gente acompanha um aluno do início ao fim. A gente escolhe o programa com ele, acompanha ele durante a viagem e recebe ele de volta aqui, com todo carinho. Para os pais isso é importante também, né, porque é aquilo, você vai mandar seu filho e menor de idade, que às vezes nunca, né, o máximo que foi ficar lá na escola, numa viagem, enfim, aí você vai mandar e aquela coração na mão ali, né, é complicado. Essa é uma parte que eu particularmente gosto muito de fazer, que é o programa de adolescentes, porque como eu sou mãe e já tive experiência com as minhas filhas, eu consigo traduzir muito bem para os pais o que que eles podem esperar do intercâmbio, né? E também eu tenho uma conexão muito grande com os adolescentes, eu consigo dizer para eles exatamente o que que eles devem fazer, o que que eles não devem fazer, e que se eles tiverem quaisquer inseguranças, que eles podem ligar para mim, né. Então, essa transferência de confiabilidade, eu acho que é um grande sucesso, mesmo antes de embarcar. Saber que você tem alguém aqui que está zelando por você. Ah, com certeza. É o que a gente precisa, principalmente eles, que vão estar indo para um lugar que teoricamente não tem ninguém lá, né, com quem contar. De Certo. vez em quando, a minha vontade é pegar um avião e ir lá dar um beijinho neles, mas a gente não consegue fazer isso e faz por aqui mesmo num video call, mas com todas as orientações que são necessárias. Legal. E aí, me conta um pouquinho, assim, mudando um pouquinho, né, no nosso foco que a gente está falando, mas que continua, claro, no mesmo universo.
E como é que funciona, assim, para você hoje, no seu negócio, né, o quanto que é importante para você, cuidar da sua rede de contatos, ou seja, fazer networking? Eu sou uma pessoa bastante extrovertida, então eu sempre amei estar com pessoas, né? Então, o networking sempre foi uma coisa muito natural para mim, né? Eu sempre gostei disso e eu sou uma pessoa que ajuda muito as pessoas. Então, estar com as pessoas e ajudar muito as pessoas, eu acho que são valores assim muito importantes para um networker, né? E assim eu me identifiquei bastante com o BNI exatamente por isso, por esses valores que já eram intrínsecos à minha pessoa e fazem parte aí do nosso grupo de networking. E assim, e o que que é para você networking? Eu acho que você tem que, não sei se eu vou conseguir explicar, eu acho que é conhecer, zelar pelas relações, ajudar, contribuir. Eu acho que é isso. É uma coisa que eu faço naturalmente, eu não saberia, assim, te explicar, mas eu gosto muito de estar com sabendo que eu posso contribuir com as outras pessoas. E que eu acho que no fim, eh, é uma via de mão dupla, você contribuir, as pessoas acabam se sentindo tendo vontade de devolver essa energia que você passou para elas. É verdade, né, é o ganhar contribuindo. Ganhar contribuindo, exatamente. Agora assim, eu vou pedir para você, de tudo que a gente já falou aqui, para você se apresentar aí nos 30 segundos, um pouquinho mais, um pouquinho menos aí dos 30 segundos, para resumir, o que que você faz. E se quiser fazer o pitch em inglês ou em alemão, também não tem problema. Tá bom. Bom, meu nome é Constance, eu sou do IASES de Travel Intercâmbios. Eu trabalho com crianças, adolescentes e adultos dos 7 aos 77 com programas de intercâmbios. Nós fazemos programas de férias, ensino médio no exterior e uma admissão para as universidades internacionais. Então, se vocês conhecem pais que queiram proporcionar experiências internacionais para os seus filhos entre 10 e 16 anos, ou diretores de escolas que queiram agregar a sua escola para que ela se diferencie no mercado, agregar um grupo internacional, vocês já sabem que podem chamar o IASES de Travel Intercâmbios para fazer isso. Tenho vários cases de sucesso, um deles é o Vinícius, que está lá no Canadá fazendo um curso de negócios internacionais, e o pai me ligou essa semana para dizer que ele está muito feliz e que acha que ele não vai voltar. Mas é isso, IASES de Travel, você cidadão do mundo. Maravilha. Olha, muito obrigada por ter aceito o convite. Foi um bate-papo, assim, um bate-papo ótimo, aprendi bastante coisa sobre intercâmbio que eu não sabia. Agradeço muito, tá. Agora, só me diz como é que as pessoas te encontram, assim, o seu site, rede social? Normalmente as pessoas, o jeito mais fácil é pelo WhatsApp, né? Mas o nosso site é www.iasesdetravel.com.br e o Instagram é igual, IASESDeTravel, mas a forma mais comum é por WhatsApp. Ok. Então é isso, muito obrigada por ter aceito o convite. E você que está acompanhando a gente aqui, que assistiu até o final, agradeço você ter acompanhado a gente, né, nesse papo de network. Eu espero que você tenha aprendido bastante aqui sobre intercâmbio, sobre outros assuntos também. Então aproveita, se inscreve no canal para você receber as notificações, né, e também aperta o sininho para você receber ali quando sair o vídeo novo, tá? E lembra de curtir e compartilhar com pessoas que você sabe também que vão gostar desse assunto, tá ok? Então, muito obrigada e até a próxima.